Bom, primeiramente vou começar esse workshop de estabilidade e controle, né? Vou começar falando de estabilidade, depois no final eu vou para a parte de controle. Então vou começar com o que é estabilidade que a gente vai falar nesse workshop. Bom, a gente acho essa figurinha que ilustra bem do que é estabilidade, que é basicamente a capacidade de um sistema a voltar ao equilíbrio sozinho. Então, nesse caso, a gente tem essa bolinha ali. Nessa primeira imagem, se ela sair dessa posição, que é a parte de baixo da parábola, pela gravidade ela automaticamente vai voltar. Então esse é um sistema estável. No meio a gente tem um sistema instável, que seria a concavidade da parábola ao contrário. Ela está em equilíbrio, a bolinha, mas para qualquer lado que ela vá, ele vai sair do equilíbrio e vai só piorar, vai cada vez para mais longe. E no terceiro caso, é um caso da estabilidade neutra, outro caso indiferente, que seria a mesa plana, né? Então, o que você fizer, se empurrar a bolinha um pouco para a direita, ela vai seguir com velocidade constante para a direita indefinidamente. Então, com base nisso, vamos explicar alguns fatores que influenciam na parte de estabilidade dos aviões. Então, temos o efeito do diedro, a gente até discutiu outro dia no grupo. Então, se o avião está voando e ele tem um certo diedro, cada asa dele está inclinada de um certo ângulo, e por simetria, o lift nas duas asas é igual. Mas, se por alguma instabilidade, por alguma perturbação, o avião rola um pouco, uma asa vai ficar paralela à horizontal, ou seja, vai ter o lift máximo, e a outra asa vai estar oblíqua. Então ela vai ter uma componente do lift, né? Seria o cosseno do ângulo que faz aqui do outro lado. Então essa asa de cá, nesse caso, vai ter menos lift, representado pelas setinhas menores. Então vai fazer que o avião volte para a posição de equilíbrio. Então o diedro traz estabilidade ao sistema. Enquanto o anedro é justamente ao contrário. Aqui, da mesma forma, a gente tem as duas asas, por simetria, tendo a sustentação multiplicada pelo cosseno de um ângulo, mas se o avião rola, por qualquer motivo, uma das asas vai ficar paralela, horizontal, e a outra da asa vai estar ali também, continuando multiplicada pelo cosseno do ângulo. E agora, por sua vez, a asa para o lado que o avião rolou vai estar com menos lift, a outra asa vai estar com mais lift, e isso vai gerar um momento piorando essa rolagem, ou seja, o avião vai querer rolar mais para esse lado. Então, isso é instável. Aqui eu vou dar alguns exemplos de aviões que possuem diedro e anedro. Em cima podemos ver um avião que ele é basicamente utilizado para dar instrução de voo. Então é um avião bem fácil de controlar, bem dócil. Ele tem o diedro para ser mais estável e mais fácil de controlar. Embaixo à direita a gente tem o Antonov, que é um avião cargueiro. E ele é muito estável, porque, como eu vou mostrar mais para frente, ele é asa alta e tem um peso enorme embaixo. Então isso acaba funcionando como se fosse um pêndulo. Tipo, tem a asa, o avião estaria preso em cima, aí tem uma certa distância e a massa. Então, isso acaba funcionando um pêndulo, e um pêndulo a gente sabe que ele é estável, né? Ele sempre tende a voltar para a parte de baixo. E isso seria muito ruim para fazer curvas com um avião tão estável como ele é. Então, justamente por isso, ele tem um certo anedro para causar uma certa estabilidade, para compensar o excesso de estabilidade que ele tem por ser asa alta e carregar muito peso. E à esquerda aqui a gente tem um exemplo de um caça que ele tem o objetivo de ser instável, justamente porque ele é um avião de combate, ele precisa fugir para perseguir outra aeronave, ou fugir de algum míssil, ou alguma coisa. Então, tendo esse anedro, ele consegue rolar muito mais rápido, por ser instável. E, bom, são os principais tipos e motivos para se ter anedro e diedro. Eu vou explicar agora o porquê que a cauda, né, atrás do avião, por que a cauda fica atrás e não na frente, como no 14 bis, por exemplo.
Agora eu estou mostrando como exemplo para empenagem vertical, mas para empenagem horizontal é o mesmo princípio, só visto pelo plano lateral, né? Então, se o avião tem uma guinada por qualquer motivo, vai aparecer uma certa área frontal do leme aqui, que vai ser atingida pelo vento, fazendo o avião retornar. Quando o avião está na posição de equilíbrio, esse vento é simétrico pelos dois lados da empenagem vertical e não acontece nada. Se rolar para algum dos lados, o vento bate ali e acaba levando para o equilíbrio. Pode imaginar também que se o vento viesse ao contrário, ou seja, se o avião tivesse a cauda na frente da asa e o vento viesse assim, ao causar o equilíbrio, ele vai atingir essa parte da cauda, gerando um momento nesse sentido, ou seja, uma perturbação vai alterar a dinâmica do voo e vai aparecer a área frontal do leme, piorando a situação. O avião ia querer ficar mais gelado ainda. Então, basicamente por isso que as caudas dos aviões não ficam na frente dele. Aí, por simetria, volta a ficar igual. Outro efeito também que interfere na estabilidade das aeronaves é o enflechamento. Nesse caso, segue mais ou menos a mesma lógica do diedro, só que a direção do vento agora é outra. A gente tem uma asa voando com o vento vindo da frente, de forma simétrica, da mesma forma. Tem um ângulozinho aqui e tal, está multiplicando, no caso, o arrasto, o cosseno desse ângulo está multiplicando o arrasto, e é simétrico nos dois lados. Se por alguma perturbação o avião tem algum ângulo de guinada, essa asa aqui, no caso da direita, vai estar perpendicular ao escoamento, então ela vai ter um arrasto maior, enquanto essa asa da esquerda aqui vai ter uma área frontal, né, muito menor, então vai ter um arrasto menor. Então isso vai causar um maior arrasto na asa direita, gerando um momento a fim de voltar a posição da aeronave. Então isso é um caso estável também. Enquanto o enflechamento negativo acontece justamente o oposto. Está aqui, simétrico. Se o avião vai para um lado, ou seja, ele rolou nesse sentido, ele guinou nesse sentido, aqui, essa asa aqui vai ter mais arrasto, fazendo ele guinar mais ainda nesse sentido. Então, o enflechamento negativo é instável também. Um outro motivo também para estabilidade ou instabilidade do voo é a posição da asa, como vocês já devem ter lido lá no Miranda. Como eu falei antes, a asa alta, ela funciona como se fosse um pêndulo. O avião estaria meio que preso aqui em cima, pela asa, e aqui seria o centro de massa do avião. Se o centro de massa está embaixo da asa, é estável. Você tem a perturbação, ele tende a corrigir, assim como o pêndulo tende a voltar para a posição de baixo. No caso de uma asa baixa, é exatamente o oposto. Seria o caso do pêndulo invertido, ou então quando você tenta equilibrar a vassoura de cabeça para baixo, né? Ilustrando. Você pode ver que para segurar a vassoura de cabeça para baixo dá muito mais trabalho do que segurá-la de cabeça para cima, porque é justamente instável. Então aqui seria o pêndulo preso pela asa e o centro de massa do avião sendo o peso, que é justamente o caso do pêndulo invertido. Se o avião sair um pouco da parte da horizontal, a tendência é sair mais ainda da horizontal, justamente como o pêndulo invertido. Temos também o efeito da fuselagem, que quando o avião está fazendo uma curva, ele tende a derrapar. Vocês podem pensar, por exemplo, um carro fazendo uma curva. Você se sente jogado para fora da curva quando você está dentro do carro. Por que o carro não é jogado para fora? Porque o atrito do pneu está fazendo a força e jogando o carro para dentro. Mas quando o avião está voando e faz uma curva, não tem o pneu jogando ele para dentro. Então, por que o avião não sai derrapando assim pela tangente, não é jogado para fora? Então, o que acontece é que, sim, o avião faz drift, ele é jogado para fora também. Para compensar isso, o piloto não faz a curva só com leme, por isso que existe o aileron também. Então, ele inclina o avião
de forma que tem uma componente do peso apontando para dentro da curva para compensar justamente essa força que joga a gente para fora, né? Então, quando tem, no caso, voltando para a parte do efeito da fuselagem, né? O avião está derrapando aqui, nesse caso, por exemplo, para dentro da curva, e por isso aparece um vento fugindo aqui para o avião. E tendo esse vento aqui, a gente vai ter maior pressão embaixo dessa asa e menor pressão embaixo dessa asa. Então, a asa que tem maior pressão vai ter mais lift, a asa que tem menor pressão vai ter menos lift, e isso faz o avião retornar à posição inicial. No outro caso, no caso da asa baixa, vai acontecer a mesma coisa, o avião vai tender a derrapar para dentro, nesse caso, vai bater um vento aqui na fuselagem, que vai causar uma zona de maior pressão desse lado, que dessa vez está no extradorso da asa, gerando um lift negativo aqui. E do outro lado vai estar com a pressão mais baixa, porque a fuselagem fez, vamos dizer assim, uma sombra desse escoamento, então vai causar um momento no sentido contrário. Então o efeito da fuselagem é estável se a asa é alta e instável se a asa é baixa. Temos também o efeito Killian, que é basicamente aquilo que eu falei para que serve a cauda, né? Porque a cauda fica atrás. Só que isso aqui de uma visão mais lateral. Se o avião, da mesma forma, ele está derrapando para dentro da curva, ele vai bater o vento na lateral do avião. Como o leme está acima do CG, que está marcado por esse símbolo aqui, que é o símbolo do CG, vai ter a força batendo aqui em cima, que está acima desse braço de alavanca aqui, gerando um momento nesse sentido. Ou seja, se o avião está fazendo a curva, ele vai derrapar de forma a terminar de fazer a curva, a voltar para o voo horizontal e retilíneo. Então, são assim, basicamente esses os motivos que interferem na estabilidade do avião. Todos eles contribuem de alguma forma. Nesse workshop eu não vou entrar na parte de cálculos disso, porque exigiria que vocês tenham feito várias matérias que muitos nem têm na grade. Teria que ter feito, por exemplo, estática, dinâmica, cálculo 4, modelagem de sistemas dinâmicos. Isso para mecânica é matéria do 9º período, 8º, por aí. E cursos como civil e produção nem fazem isso. Então, eu acho que ia aprofundar muito e não serviria para todo mundo. Então, quem tiver interesse na área e tal, depois a gente entra nessa parte de cálculo. Continuando, cada um daqueles componentes, né? Efeito da fuselagem, efeito quilha, asa alta, asa baixa, diedro, anedro, enflechamento, tudo mais. Influencia, numa certa forma, mas você pode ganhar num, perder no outro, tem todo um trade-off que pode ser feito com isso. Inclusive, só lembrei agora, voltando naquele slide que eu falo de flechamento, a gente fez ano passado para IST um planador que era uma asinha, era igual essa asa aqui que tem na foto, que não tinha cauda. Então, se não tem a empenagem vertical aqui para causar aquela estabilidade, como que esse avião conseguia voar, né? Ele tinha estabilidade longitudinal, perdão. Justamente porque ele tinha um enflechamento muito grande. Então, às vezes, como a gente estava mais focando em aerodinâmica, fala assim, enflechamento é só para velocidades supersônicas, para reduzir arrasto e tudo mais. Mas enflechamento também pode vir por conta de estabilidade, que era o caso desse planador de 2018, 2019. Como o avião não tinha cauda, fez um enflechamento muito grande para compensar justamente isso e causar essa estabilidade lateral nele. Continuando, agora eu vou falar sobre o gráfico de coeficiente de momento. Muita gente botou isso no relatório do planador e acho que ninguém sabia o que de fato esse gráfico dizia, né? Então chegou a hora de tirar essa dúvida. Para quem não sabe, a asa possui um coeficiente de momento.
Então, o avião, além de ter, por exemplo, a força de lift, a força de arrasto, a força da cauda, tudo mais, tem também os momentos. Então, se eu desenhar uma asa aqui, perfil aqui, mais ou menos, seria uma asa de lado, ela tem um coeficiente de momento no sentido de quebrar o avião, ou seja, de subir o nariz. Isso, por si só, é instável. Porque isso é o padrão, é o que a gente chama de momento positivo. Então, se a gente olhar o gráfico aqui de momento, de coeficiente de momento, o da asa, que é o azul, que tem derivada positiva, ou seja, ele é crescente. Se por qualquer motivo aumenta-se o ângulo de ataque do avião, seja um vento, ou um comando do piloto de profundor, ou que seja, se eu aumentar o ângulo de ataque, ele vai aumentar o coeficiente de momento, que vai aumentar o ângulo de ataque, que vai aumentar o coeficiente de momento, enfim, o avião vai levantar o nariz indefinidamente até estolar. Então, a derivada do CM-alfa positiva diz que é instável. Então, a asa é instável. Já a cauda, vocês podem ver que ela possui a derivada negativa e bem negativa. Então, a cauda sozinha é muito estável. Nesse caso, a gente tem aqui a ilustração em roxo aqui em cima do eixo da fuselagem, que possui a derivada praticamente nula, ou seja, ela é neutra, ela não é nem estável nem estável. E em vermelho temos a contribuição de um avião como um todo, que, como era de se esperar, ele tem a derivada negativa, porque a gente quer um avião estável para a gente conseguir controlar ele de uma forma mais fácil, né? Aqui à direita temos basicamente a mesma ideia, só que para estabilidade lateral-direcional. Só que aqui o CN ele tem a convenção de sinal ao contrário. Então, nesse caso, a gente quer a derivada de CL negativa e a derivada de CN positiva. Isso são os coeficientes de momento lateral e direcional, esse CL e CN. Então, esse gráfico acaba fazendo esse xizinho, que é basicamente a mesma coisa do outro, só que o outro é alfa, que é o ângulo de ataque, e aqui é o beta, que seria como se fosse um ângulo de ataque visto pelo leme, vamos dizer assim, em relação ao vento lateral. Uma analogia, assim. Não é exatamente essa definição, mas pode ser interpretado dessa forma. E com isso, agora já sabemos como é a curva de CM-alfa, a gente pode apresentar a definição de ponto neutro. Eu não falei, mas a derivada de CM-alfa ela é influenciada pela posição do CG. Então, dependendo de onde está o CG do seu avião, essa derivada muda. Como regra, quanto mais para frente o CG, mais negativa é a derivada, ou seja, mais decrescente essa curva. E quanto mais para trás o CG, mais positiva a derivada. Então, chega-se ao ponto neutro, que é, por definição, a posição mais para trás que eu posso botar o meu CG antes do avião ser instável. Ou seja, temos aqui em vermelho mostrando a posição do ponto neutro e em preto a posição do CG. CG na frente do ponto neutro, o avião é estável, derivada negativa. CG atrás do ponto neutro, o avião é instável, derivada positiva. CG exatamente no ponto neutro, derivada igual a zero, então o avião é neutro. Como regra geral, os aviões são sempre estáveis, essa derivada é sempre negativa. Existem algumas exceções, como por exemplo alguns aviões de caça, que eles são instáveis por projeto. Então, para conseguir voar com um avião desse, o piloto teria que ficar fazendo correções assim, a todo tempo, numa velocidade absurda, o que é humanamente impossível. Então, esses aviões só podem ser instáveis se tiverem um computador absurdo dentro deles, que vão justamente fazer isso. Eles têm vários sensores e várias vezes por segundo ele fica coletando os dados desses sensores, vendo o que acontece com o avião e corrigindo o tempo todo. Qual a vantagem disso? Porque quanto mais estável
o avião, como a gente viu pela definição de estabilidade, você faz uma perturbação, você tira ele da estabilidade, da posição de repouso, e ele tende a voltar para ela. Então, no caso de um avião comercial e tudo mais, a gente quer ele bastante estável. Você faz a curva, ele volta a ele, tipo, bem confortavelmente. No caso de um caça, deseja-se mudar de posição fácil, muito rápido, né, para fugir de mísseis e tal. Então, o avião com menor estabilidade, ele vai ser muito mais manobrável. Então, sempre que você ganhar estabilidade, você perde manobrabilidade, e sempre que você ganhar manobrabilidade, você perde estabilidade. Então, tem sempre que ter essas duas coisas em mente. Não dá para ganhar sempre, a gente gostaria muito de um avião muito estável e muito manobrável, mas não tem como. Então, a parte de estabilidade de controle é basicamente um trade-off entre estabilidade e manobrabilidade. A gente ganha um, perde no outro e vai tentando ajustar isso. Seguindo com essa parte aí da distância do ponto neutro para o CG, existe a margem estática. A margem estática é como se fosse uma unidade de medida da estabilidade. Ela é dada, se olharem aqui a fórmula, pela posição do ponto neutro e a posição do CG. Ou seja, basicamente essa distância aqui, que é o que estava ilustrado no slide anterior. Nesse caso, ele usou o bordo de ataque como referência, ou seja, o XCG seria isso aqui, o XPN seria isso aqui. Então, XPN menos XCG seria um valor positivo. E como isso é uma distância, né, ter unidade, por exemplo, de metro, isso variaria de avião para avião. Então, imagina você falar, no meu aeromodelo eu tenho uma margem estática de 2 centímetros. Aí chega um cara, mas no Boeing e tal tem a margem estática de 5 metros. Como é que a gente compara isso, né? Acaba ficando complicado. Então, a margem estática é dividida pela corda média do avião. É uma forma de adimensionalizar essa distância. Então, acaba funcionando como porcentagem. Então, a gente fala, meu avião tem a margem estática de 10%, tem de 20%. Enfim, esses valores de margem estática variam muito entre os aviões. Por exemplo, o exemplo que eu dei, o caça vai ter uma margem estática menor do que um avião comercial. E isso varia no próprio aerodesign. Cada equipe tem os valores que gosta, estão acostumados a usar, bem como cada autor fala uma coisa também. O Miranda fala um valor, o Sadraí fala outro. Enfim, isso é meio que, vamos dizer assim, gosto. Depende da aplicação, é claro, mas também depende do gosto do piloto e tudo mais. O segundo, vou continuar aqui. Bom, uma outra forma de medir, entre aspas, a estabilidade é usando o coeficiente de volume de cauda. Isso não é usado assim, diretamente para projetar a cauda, pelo menos não deveria ser utilizado. Algumas pessoas que projetam aeromodelos e tal, assim, que não tem curso de engenharia e tudo mais, acabam usando isso como única referência e utilizam esse volume de cauda como forma de calcular a cauda. Isso você não está calculando a cauda, é só uma referência assim, de quanto, assim, da proporção da tua cauda com o resto do avião. Mas isso, voltando, não é a forma de calcular isso. Isso não mede estabilidade. Uma forma que você pode medir a estabilidade seria vendo os polos do sistema, que aí já é uma coisa um pouco mais complexa. E lá tem a parte do fator de amortecimento, você pode ver o quanto o seu sistema amortece, e aí sim você estaria de fato medindo a sua estabilidade. Mas não é o foco desse workshop. Então, tem esse coeficiente de volume que muita gente usa como forma de projetar, mas isso não pode ser feito. A gente de engenharia, a gente tem que de fato calcular tudo, mas isso serve de referência, assim, para ter uma ideia do quanto tem de cauda no avião. Então, o coeficiente de volume HT, que é o horizontal tail, o empennagem horizontal, é dado por essa fórmula, LHT, que é a distância do centro aerodinâmico do HT até o CG, vezes a área,
da cauda sobre a corda da asa, que é W de wing, e que é a corda média nesse caso, e a área da asa, que é o S. E para o coeficiente de volume da parte vertical, o vertical tail, é basicamente equivalente, só que em vez de ser a corda média, é a envergadura que tem-se no denominador. Esses valores variam também, cada autor recomenda um determinado valor. Por exemplo, o Sadraí recomenda para horizontal tail de 0,3 a 0,5 e para o vertical tail de 0,03 a 0,05. E aí, dependendo do projeto, pode tender mais para o 0,5 ou mais para o 0,3, enfim, depende do que se quer da aeronave. Bom, e com isso a gente fecha basicamente a parte de estabilidade estática e vou entrar agora na estabilidade dinâmica, que é um pouco mais complicada, menos intuitiva, mas vou abordar aqui de uma forma bem simples. O primeiro modo a ser apresentado é o Short Period, que está representado nesse gifzinho, que pode acontecer, por exemplo, quando o piloto dá um comando brusco de profundor, que é basicamente o avião retornando à posição dele de voo horizontal. Isso está ilustrado nesse gráfico à direita, que seria a posição do avião em função do tempo. E podemos ver que demora aí em torno de 5 segundos por causa desse avião para ele voltar a caso de estabilidade, caso de equilíbrio. Temos também o long period, que podemos ver que demora 1 minuto, então o GIF está bem acelerado. E da mesma forma que o short period, ele é amortecido. A gente tem aqui que ele tende a zero com o passar do tempo. Aqui também. Podemos ver que parece uma exponencial que tende a zero com o passar do tempo, multiplicada por um seno, um cosseno aí. Então, nesse caso, acontece com o avião acelera por qualquer motivo. Então, se ele acelera, ele ganha sustentação. Se ele ganha sustentação, ele sobe. Se o avião sobe, ou seja, ganha altitude, ele perde energia cinética, ganha energia potencial, então ele desacelera e com isso ele desce. Quer ganhar velocidade, acelera e sobe, e aí vai, ganhando lift, perdendo lift. No short period a gente viu que tem uma brusca variação de ângulo de ataque, e já no long period o ângulo de ataque é praticamente constante. Então muda-se basicamente só a velocidade e o lift. O long period também é chamado de pulgoide, porque dizem que parece com uma pulga o avião pulando aí no ar. É outro nome que tem em muitas bibliografias. Tem também o roll, que seria equivalente ao short period, mas de aileron, né, de lateral. Acho que só citar isso. E o Dutch roll, que aí já é mais complicado, que ele é um movimento combinado de guinada e de rolagem. É um dos casos caso de estabilidade dinâmica, acho mais importante, eu diria. Muitos aviões já caíram por causa disso. Tem algumas reportagens de acidentes que de aviões caíram por causa disso. Basicamente, o que ajuda com Dutch roll? Leme. A principal forma de controlar isso é ter leme. Se tiver com muito Dutch roll, aumente o leme. E os aviões comerciais e tal, eles têm o tal do yaw damper. Seria um amortecedor de yaw. Yaw é guinada em inglês. Então, ele tem sensores e ao perceber que o avião está entrando em Dutch roll, ele vai compensando, vai defletindo o leme de acordo com o que esses sensores percebem para compensar isso. Tem até um acidente que ficou famoso de um avião que perdeu o leme durante o voo e entrou em Dutch roll. E com isso, obviamente, acabou caindo, tiveram muitas fatalidades. Temos também o modo Spiral. O modo Spiral, eu acho que como deve se imaginar pelo nome, é quando o avião entra em espiral. E por que isso acontece? Se o avião está voando e por algum motivo ele faz uma guinada, vamos supor, para a esquerda,
a asa da esquerda vai ter uma velocidade relativa menor do que a asa da direita. Então ele vai ganhar sustentação na asa da direita e perder na da esquerda, fazendo que inclinando o avião mais ainda para a esquerda. Se o avião entra para a esquerda, ele vai querer derrapar para a esquerda, como eu mostrei naquele slide lá do efeito Killer. E justamente pelo efeito Killer, o leme está na parte de trás do avião, então ele vai acabar causando uma guinada para a esquerda no avião, aumentando a velocidade da asa direita, diminuindo a velocidade da asa esquerda, então aumentando o lift da asa direita, rolando para a esquerda, tendo efeito Killer, guinando para a esquerda e vai. O avião vai descendo em parafuso. Bom, de estabilidade era isso que eu tinha para dizer. Então eu vou entrar agora na parte de controle. E uma das coisas que a área de controle faz é o dimensionamento do profundor. De novo, eu não vou entrar aqui exatamente nas contas, mas nesse caso eu vou passar assim, na ideia do dimensionamento. O primeiro ponto que tem que se pensar ao dimensionar qualquer superfície, aliás, qualquer coisa de qualquer projeto de engenharia, é que tem que projetar sempre para o caso crítico. E qual seria o caso crítico no caso do avião? A gente sabe que tanto o profundor como o leme são asas, e que asas geram força com o quadrado da velocidade. Então, se a gente quiser fazer uma determinada força com uma velocidade fixa, a gente vai precisar ter uma área maior, um CL maior e tudo mais. Então, o caso crítico para o dimensionamento dessas superfícies é justamente quando o avião está lento, porque a gente vai ter a mesma área, né, porque a cauda não muda de tamanho ao longo do voo, e uma velocidade baixa. Então, a gente vai estar ali no torno do CL máximo dela para conseguir manobrar o avião. E o caso mais crítico ainda seria quando o avião ainda é em pista, porque ele tem uma força no trem de pouso, como eu vou explicar já já. Então, fazendo aqui o balanço de forças, o que temos? Temos aqui o CG, fazendo força para baixo, que é uma força grande, que é o peso do avião. Temos a própria asa, gerando lift para cima. Temos o trem de pouso, que está apoiado no chão, então vai ter uma normal aqui. Vamos ter a força do motor, falando para frente aqui. E é só aqui, já podemos pensar que isso não equilibra, né? Por exemplo, pensa no avião voando, desconsidera essa força do trem de pouso. A gente tem a asa fazendo força para cima aqui atrás e o peso do avião fazendo força para baixo aqui na frente, ou seja, o avião tenderia a descer o nariz. Então, para compensar isso, a gente precisa de uma força que faça o avião subir o nariz. Então, a gente tem uma força para baixo na cauda, que a força vai equilibrar essas outras duas para fazer o avião subir o nariz. Então, você pode até estar pensando, a gente está tendo uma superfície de controle fazendo força para baixo. O avião voa, a gente quer que ele faça força para cima e a gente está tendo uma superfície ali inútil fazendo força para baixo. De fato, a gente tem uma superfície fazendo força para baixo. Já rolaram algumas pesquisas, alguns aviões tentando contornar isso, mas a melhor forma é essa. O que pode fazer para diminuir essa força é aumentar o LHT, que é a distância da cauda para o CG, para aumentar o braço de alavanca e usar menos força para gerar o mesmo momento. Mas aí entra questões estruturais da fuselagem e tudo mais. Seguindo, de força, temos também o arrasto da asa, o arrasto da cauda, e se eu não esqueci nada, é isso. Tem também que esse avião aqui, ele está acelerando, ele ainda está na pista. Então tem uma força, vamos dizer assim, de inércia aqui para trás. Que é quando o seu carro acelera, você se sente afundando no banco. Não é que tem uma força de fato te empurrando para trás, mas como o resto está acelerando, você sente essa força para trás. Então, quando a gente quer voar o avião, a gente quer que ele tenha uma certa aceleração angular. Então, o avião tem um momento de inércia. O momento de inércia é aquele de física,
que diz basicamente como a massa está distribuída, vezes uma aceleração, vou chamar aqui de θ 2 pontos, que é a aceleração angular que a gente escolhe para o projeto. Então, se o seu avião é comercial, você vai querer uma certa aceleração angular. Se o seu avião é um caça, você vai querer outra, e aí vai. Cabe ao projetista escolher. Então, isso vai ter que ser igual ao somatório dos momentos. Então, temos um momento aqui, por exemplo, vou calcular um momento em relação ao trem de pouso. Então, vai ter a força do motor vezes essa distância vertical. Eu vou ter o peso vezes essa distância aqui horizontal. Eu vou ter o lift vezes essa distância aqui horizontal. Essa força aqui de inércia vezes essa distância vertical. O arrasto da asa vezes essa distância vertical. A força da cauda vezes o LHT, que é essa distância aqui. Aliás, um pouco mais, até aqui, que é até o CG. Mas nesse caso eu não estou calculando o CG, né? Então é até aqui que é no trem de pouso. E aqui a força do arrasto da cauda vezes a distância vertical. A força do arrasto da cauda muitas vezes a gente despreza, porque ela é pequena. E desprezando ela, a gente consegue isolar a força. A gente joga todos esses momentos nessa equação aqui. E a gente tendo só uma força da cauda, a gente consegue isolar em função de todas as outras. Então a gente consegue saber qual força a cauda tem que fazer na velocidade de decolagem. A velocidade de decolagem vem de desempenho. E aí é basicamente a equação do lift, igual que vocês fizeram no projeto do planador. A gente sabe a força que a gente tem que ter, que no caso do projeto planador era o peso do avião. A gente tem a velocidade, então a gente pode aí escolher o perfil e tal para ter o CL e a área que a gente quer para ter essa força de cauda. O dimensionamento do leme, ele leva em conta dois fatores principais. Um é o vento de través, que vai estar empurrando o avião de lado, e o outro é a tração assimétrica, que até rolou um quiz time outro dia disso. Porque se o avião é bimotor, tem um motor em cada asa, e você perde um motor, ele vai tender a rolar para um lado. Então o seu leme tem que ser grande o suficiente para compensar esse momento de guinada causado pela perda de um dos motores. E em questão do vento de través, eu vou desprezar a fuselagem aqui, porque ela é fininha. Então a gente vai ter o centroide do avião, que é basicamente o centro da área, né, lateral. Então, vou considerar essa parte aqui, que do centro está mais ou menos aqui. Temos a cauda também, que participa do centroide, que o centro está mais ou menos aqui. Então, o centroide do avião todo vai ser a média ponderada pela área da posição desses dois centroides, que eu vou estimar que está mais ou menos aqui. Então, se o vento lateral, ele vê o avião como uma placa plana. Então, quando tem um vento de través, o avião vai sentir como se fosse um vento atingindo ele nesse ponto aqui. No caso, um vento de fora para dentro da tela do computador. E como esse ponto está atrás do CG, esse avião, nesse exemplo que eu dei, né, o vento de fora para dentro do computador, o avião vai tender a fazer um momento de guinada para a esquerda. E se a gente quiser voar reto, a gente não pode ter a guinada para a esquerda. Então, a gente tem que projetar o leme para fazer uma força para compensar esse momento. Então, a força do centroide até o CG gera um momento que tem que ser, a princípio, igual à força do leme até o CG, para o avião compensar o vento de través. Além disso, a gente tem a parte da tração assimétrica, que aí vai depender da tração do motor e da posição dele, que vai gerar também um momento de guinada. E a gente não quer só que o leme compense isso, né? A gente pode querer usar o leme para fazer a curva. E aí também entra a parte da aceleração requerida,
que é do projeto, cada projetista vai escolher quanto quer para sua aeronave, joga isso tudo de um lado joga isso na equação do momento, iguala lá, e com isso vai achar a força que precisa ter no leme. O curioso do dimensionamento do leme é que quanto mais leme você tem, mais leme você precisa. Porque se eu aumentar aqui a cauda, esse centroide vai chegar para trás. Então vai ter um braço de alavanca maior aqui para compensar essa guinada. Então eu vou precisar ter mais força aqui para compensar isso. Se eu preciso de mais força, eu vou ter que aumentar o leme. E assim vai. Mas, claro, você não necessariamente precisa aumentar a área lateral dele. Você pode aumentar, por exemplo, a parte móvel para mudar a força. Pode, se fosse móvel só até aqui, ele faria uma força pequena, mas como ele é móvel até aqui, ele faz uma força maior. Pode fazer o leme todo móvel, por exemplo, e assim vai. Inclusive tem aquelas caudas que são em U, por exemplo, que tem a área lateral. Vou tentar desenhar aqui. Aqui seria um dos lemes. Aqui o profundor. E o outro dos lemes aqui. A área lateral, a área que o vento de través vê, é uma só. Eu desenhei perspectiva, mas seria mais ou menos a área de um dos lemes, né? Uma das empenagens. Mas a área de asa fazendo força vai ser o dobro disso, porque a gente tem duas, vai ter o leme da esquerda e o leme da direita. Então a gente consegue reduzir a área lateral, que está relacionada ao centroide, e aumentar a força que o leme é capaz de fazer. Isso normalmente, essa cauda é mais pesada, essa cauda tem problemas estruturais, porque o leme está na ponta do profundor, então toda essa parte aqui tem que ter uma longarina reforçada para segurar o carregamento do leme. Mas isso é muito bom para locais que tem muito vento de través. Inclusive, quando a gente vai para Ischia, a gente sempre faz essa cauda em U, porque lá tem muito vento de través. Inclusive, ano passado, o vento de través lá chegou a 16 metros por segundo, que era inclusive maior que a velocidade de decolagem do avião. Então a gente fez a cauda assim para conseguir diminuir a área lateral, o centroide chegar um pouco para trás e para frente, e com isso a gente precisar de menos leme e conseguir trimar o avião. Temos também aqui uma figura famosa, que é o ábaco de trimagem. Ela deveria estar depois da parte do profundor, mas acabou ficando depois da parte do leme. Que ela tem, aqui na legenda, aqui é um semi-alfa, que como a gente viu, varia a inclinação conforme a gente anda com CG, mas não a posição dela, que é o que está sendo ilustrado por essas várias retas. Então, aqui na legenda, por caso de uma deflexão de 0 graus, a gente tem essa curva vermelha, que mostra que o coeficiente de momento do avião é praticamente zero aqui na origem, ou seja, o avião é trimado com praticamente zero de deflexão do profundor. Poderia ser, poderia não ser. É vantajoso ser, porque quanto menos deflexão, menos CL no profundor, ou seja, menos força para baixo. E além disso, menos CL ao quadrado, menos arrasto induzido. Então, quanto mais perto do zero aqui, melhor, mas não é nada obrigatório ao projeto. E aí, se a gente tem o profundor defletido mais graus, a gente vê que aumenta o coeficiente de momento, que no caso de 25 graus, a gente tem um maior coeficiente de momento. Coeficiente de momento positivo, ou seja, a aeronave tende a levantar o nariz, o que faz sentido, já que o profundor está fazendo a força para baixo. E aqui para deflexões negativas, que só tem essa reta azul, dos 5 graus, que seria o profundor fazendo força para cima. E o coeficiente de momento é negativo, está abaixo aqui do zero, mostrando que o avião está fazendo força para descer o nariz. Então, por esse gráfico aqui, o ábaco de trimagem, a gente consegue ver que a gente consegue trimar o nosso avião para todos os ângulos de ataque.
isso é um fato importante para ter no relatório. Porque, por exemplo, nosso avião voa de -5 a 15 graus. -5 a 15 graus, a gente consegue ver que a gente consegue trimar o avião para todos esses ângulos. Inclusive, a gente consegue chegar ao coeficiente de momento grande, que a gente pode defletir até 25 graus, de acordo com o Sadraí. Então, a gente consegue chegar até esse coeficiente de momento positivo. E o negativo deve estar mais ou menos simétrico também, já que esse caso está bem perto do zero. Então, a gente consegue ter tal coeficiente de momento, que é o requerido pelo projeto e tudo mais. Bom, enfim, esse workshop foi mais rapidinho, ele é mais ilustrativo do que de contas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem falar agora, podem falar e abrir o microfone de vocês. Fique à vontade. Vou só encerrar a gravação aqui, para não ficar muito longo, e podem falar a dúvida de vocês.